CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Vida útil do nosso celular, dá para durar mais? Exatamente, nosso companheiro do dia a dia, né? Que a gente sai de casa, esquece a carteira, mas não deixa o celular em casa, né? É, faz parte já do nosso dia a dia. Pois então, os celulares, né? Tem algumas dicas que a gente pode seguir para tentar aumentar a vida útil, né? Já que são dispositivos até muito caros, né? Que a gente até depende do modelo e da marca, são aparelhos realmente com preços bastante altos nessa situação. Então, algumas questões que a gente deve observar em relação a isso. Primeiro, né, ou seja, exatamente que a gente depende desse item, desse acessório para que o telefone funcione, é a bateria. Normalmente, a bateria ela é um item que ela precisa de alguma substituição ao longo do tempo, ela é um processo químico de descarga, em que ela desgasta, é natural essa situação. Hoje, as baterias melhoraram bastante de autonomia e também de durabilidade, então mas é razoável esperar que após 2 anos de uso do aparelho, né, um uso regular, a bateria comece a apresentar alguns sinais de desgaste, ou seja, você carrega, ele descarrega rapidamente, né? Ou seja, a tela está indicando 100% de bateria carregada, mas rapidamente ela desce, né? Ou seja, a carga, ou ela apresenta, por exemplo, alguma deformação física, tipo inchaço. Isso tudo são sinais que ela está na hora de substituição. No caso da bateria, o grande vilão da bateria, nesse caso, né, é a temperatura. Então, ou seja, quando você tem o aparelho submetido a temperaturas muito altas, esqueceu no carro, deixou no painel do carro, ou mesmo num sol direto, a bateria é o que mais sofre, claramente, nessa situação. Então, essa é a questão importante. Primeiro, você evitar que a bateria sofra, né, ou seja exposta a temperaturas muito altas. Outras dicas interessantes em relação à bateria é, por exemplo, usar sempre o carregador original. Isso também aumenta a vida útil da sua bateria e, obviamente, do seu celular também, nesse caso. Aqueles carregadores turbo, que são carregadores de alta velocidade, que carregam rapidamente o celular, podem ser utilizados, desde que sejam do fabricante e indicados para aquele modelo, né? Normalmente vem com um aparelho, ou então que você compra especificamente para aquele aparelho, nesse caso aqui. Se o aparelho estiver sendo carregado, é interessante que você retire a capinha, se você nota que a temperatura subiu bastante, porque a capinha normalmente ela evita ou ela dificulta, né, a refrigeração do aparelho. Então, essa é uma dica interessante. E evitar também usar a tela em brilho máximo durante longos períodos. Também você acaba exigindo mais a bateria, porque o LCD ele é um elemento que consome bastante bateria. Isso pode também encurtar a vida útil da bateria, né? Outro item interessante para aumentar a vida útil dos nossos celulares é manter o aparelho, o dispositivo atualizado, tanto o sistema operacional quanto os aplicativos. Então, ou seja, é interessante você verificar, e na configuração lá do aparelho tem essa opção, verificar se tem novas versões do sistema operacional. A gente sabe que no Android o lançamento de versões são um pouco mais lentos, né? Mas no caso do ambiente de aparelhos mais novos, essa velocidade vem aumentando em relação a isso. Então, sempre mantenha o sistema operacional do celular atualizado e também os aplicativos. Isso melhora, né, a questão da performance, muitas vezes, e até a questão de segurança também, né? Então, essa é uma questão importante nesse caso aqui. Outro item também que costuma prejudicar muito ao funcionamento, né, e assim, até mesmo a performance do aparelho, é o espaço de armazenamento interno. Ou seja, hoje, alguns aparelhos, inclusive, não funcionam muito bem se você tem um pouco espaço de armazenamento interno, porque muitos aplicativos eles executam ou eles precisam de espaço interno do celular para isso. Então, ou seja, manter pelo menos a parte interna, né, ou seja, a memória interna do aparelho livre é uma questão interessante. E aí você pode ter várias opções, por exemplo, colocar um cartão de expansão de memória e copiar fotos e vídeos para o cartão de memória, subir suas fotos e vídeos para a nuvem, fazer um backup na nuvem, por exemplo, né, nesse caso, mas o importante é deixar a memória interna do aparelho disponível ou livre, né, nesse caso, né? Alguns aparelhos, quando você tem menos de 10% de memória livre interna do aparelho, ele começa a apresentar alguns problemas, até algumas instabilidades de funcionamento. E por último, Fernanda, é importante cuidar do ambiente onde você leva o seu aparelho. Então,
como eu já tinha falado, evitar a exposição ao sol, para evitar aquecimento do dispositivo. Cuidado com aparelhos que não têm aquela classificação de IP68, que é a classificação de que aparelhos resistentes à poeira, à umidade. Então, se aparelhos que não têm essa classificação, né, chamada IP68, evite que você levar em locais muito úmidos, colocar, por exemplo, muitas pessoas colocam música para tocar no celular enquanto vai tomar um banho, está no banheiro, que tem aquela umidade toda do banheiro. Isso pode prejudicar e oxidar até algumas partes internas do aparelho. Então, cuidado com essa situação, né? Não repousar objetos sobre o celular, né? Ou seja, principalmente na questão da tela, porque isso pode fazer assim, algum dano, apresentar algum dano para a tela especificamente, né? E também, como a gente tinha comentado, não expor, né, o aparelho que não tem IP68, por exemplo, a areia da praia ou mesmo a parte da maresia. Isso pode prejudicar diretamente o aparelho. Então, algumas dicas aí para você cuidar melhor do seu companheiro aí que a gente leva, né, para tudo quanto é lado, né? E hoje o aparelho ele até faz ligações, né? Na verdade ele tem tantas outras funções, né, do nosso dia a dia que nos auxiliam no dia a dia, que a ligação fica até um ponto assim extra, né, nesse funcionamento do celular. Então, tem o Marcelo aqui me contando que ele tem um J7 há 5 anos e a bateria funciona perfeitamente. Veja só, ele diz que ele só carrega à noite, no outro dia ele usa a bateria o dia inteiro, inclusive assiste vídeos, e ele evita carregar em qualquer lugar. Acho que ele tem um esqueminha dele lá, dentro de casa, carrega à noite e ponto. Isso influencia? Legal, influencia, deve usar o carregador original do aparelho, isso ajuda bastante na questão do uso, né, do aparelho e da durabilidade da bateria. E a bateria, eu falei em 2 anos, obviamente que depende muito também da bateria, especificamente, da marca e modelo, e também dos números de ciclos. Na verdade, a bateria ela sai da fábrica com um número máximo de ciclos de carga que ela consegue atuar sem nenhum tipo de dificuldade. Então, ou seja, o que é um ciclo, né? Ou seja, imagina que um ciclo é você carregar completamente a bateria e chegar com ela até ao zero, vamos chamar assim, ou quase perto do zero, né? Abaixo de 4%, normalmente o telefone já desliga para proteger a bateria. Então, ou seja, nesse ciclo, né, a bateria sai da fábrica com um número máximo de ciclos que ela funciona sem apresentar nenhum tipo de desgaste, né? Então, por exemplo, se você hoje usa a bateria até metade, aí carrega de novo até a carga máxima, e amanhã usa até metade de novo e carrega até a carga máxima, isso contou um ciclo, porque você no primeiro dia usou metade, depois no segundo dia a metade. Então, ou seja, esse número de ciclos vão se acumulando, né? Quando você tem aquela quantidade máxima de ciclos de recarga, então a bateria começa a apresentar algum desgaste. Entendido. Ô Gilberto, e essa onda que a gente de pandemia e álcool nos celulares, isso vai fazer com que eles durem menos também, não? Sim, alguns fabricantes, como a Samsung e a Apple, já divulgaram oficialmente nos seus blogs, né, que os aparelhos, teoricamente, não teriam nenhum tipo de dano você usar álcool, né, 70% na tela e na parte da carcaça. Isso são dados oficiais dos 2 fabricantes. No caso dos outros fabricantes, é interessante assim, observar se houve alguma manifestação oficial. Eu não vi nenhuma manifestação oficial de outros fabricantes, tipo LG, tipo Asus, né, Xiaomi ou Huawei, dos seus aparelhos que poderiam ou não ser utilizados com a questão do álcool, né? Mas no caso de Apple e Samsung, teoricamente não tem problema pela manifestação oficial dos fabricantes. Uhum. A Ana Maria pergunta o que a gente chama de carregador original. É aquele que vem na caixinha? Aquele da mesma marca. Então, ou seja, não é um carregador genérico. O que tem na caixinha, obviamente, que sim, né? Ou se você vai comprar um outro aparelho, desculpa, um outro carregador, né? Que dê preferência a, pelo menos, locais oficiais e que vendam o carregador da mesma marca do celular. Isso já vai evitar um desgaste prematuro da bateria. Uhum. Ele pode ser, vou tentar dar um exemplo aqui do ouvinte Marcelo, né? Ele tem um J7. Pode ser uma variação desse carregador, de um J6 ou de qualquer outro da série dele, desde que seja do mesmo fabricante. Normalmente sim. A única preocupação, se você vai usar um carregador mais novo,
num celular mais antigo, né, os carregadores mais novos, alguns deles têm aquela função de turbo, né, que é uma função onde o carregador consegue fornecer uma quantidade de energia maior, né, para acelerar a carga da bateria. Então, alguns desses carregadores mais novos, usando com celulares antigos, né, isso, em alguma situação, pode causar algum problema. Ao contrário, não tem problema. Você pega um carregador mais antigo para usar um aparelho mais novo. Isso é menos problemático. Uhum. Bom, essas são as perguntas aqui sobre conservação. O ouvinte nosso pode ficar à vontade, viu? Manda para cá a pergunta, a gente responde ao vivo. O Robert, por exemplo, não fala de conservação, mas ele pergunta sobre o Google Play, se você tem notícia, se há algum problema. Hoje ele não acessa nada. Não, aparentemente não. Assim, até onde eu tenha visto hoje, não tem nenhuma reclamação exatamente sobre o Google Play, né? O Google Play está passando por algumas mudanças, na verdade, alguns serviços a mais que inclusive essa semana vão estar liberados para os brasileiros, que alguns pacotes de vídeos e jogos, né, comprados juntos, que tem algum desconto, mas na verdade nada especificamente quanto à funcionalidade do Google Play. Tá certo. Então, respondido ao ouvinte, vamos aqui iniciar os nossos destaques de meio de semana. Viralizou. Começo com esse site aí da Agência Nacional de Proteção de Dados. Exatamente. A ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela é aquela agência definida pelo governo que vai fiscalizar as aplicações, sanções em relação à aplicação da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor essa semana. O site é um site institucional, né, tem até um Fale Conosco lá, mas não tem nenhum tipo de, ainda, né, ou seja, já que as multas vão efetivamente começar a valer a partir de agosto de 2021, ainda não tem um tipo de envio de denúncias, né, oficial nesse caso, né? Então vamos esperar um pouco mais, mas já é um site interessante, tem muita documentação, tem algumas questões institucionais da NPD, então é uma questão que todo mundo tem olhado, pelo menos as empresas têm olhado com detalhe, né, para esse novo site e para a nova agência, né, como é que ela vai se posicionar em relação a isso. Um outro tema que me chamou bastante atenção, depois de todo aquela discussão quando a Apple lançou o iPhone 12 sem o carregador na caixinha, né? Pois agora parece que a Samsung gostou da ideia e o Galaxy S21, aparentemente, pelo que tudo indica, até por uma informação da própria Anatel, o Galaxy S1, né, o lançamento da Samsung, virá também sem carregador e sem fones na caixinha. Então veja que a Apple lançou a ideia, na verdade todos os fabricantes ficaram de olho para saber como é que ia ser a reação do mercado, e parece que a Samsung vai seguir pela mesma linha, apesar da gente até comentou na semana passada, né, que o Procon notificou a Apple, o Procon de São Paulo notificou a Apple da obrigatoriedade dela fornecer, junto com o iPhone 12, o carregador na caixa. Isso a gente vai esperar, que agora já judicializou a questão, né? Então a gente vai agora esperar para saber como é que isso vai se desenrolar no caso de São Paulo. A gente tem uma informação que na França, né, uma lei local obriga todos os fabricantes de celulares a fornecerem os celulares com fones de ouvido. Então, no caso dos franceses, eles estão recebendo o iPhone 12 com fone, né, obrigatoriamente por uma lei local, né? Mas os outros lugares do país, do mundo, a gente está acompanhando para saber. E no caso do Brasil, o Procon está nessa briga jurídica com a Apple sobre isso, né, nessa situação. E, por último, Fernando, uma curiosidade também interessante, a Kaspersky, um fabricante conhecido de antivírus, né, a gente até comentou eles algumas vezes aqui, tem até uma versão de antivírus gratuito para Android, para iOS, anunciou essa semana que vai desenvolver, na verdade está desenvolvendo, um smartphone que é quase imune a invasões, um smartphone preparado, né, com algumas limitações, para estar bastante protegido. Então, para quem precisa de um smartphone com criptografia forte, comunicação forte, com uma quantidade menor de vulnerabilidades, ou bem menor de vulnerabilidades que os aparelhos convencionais, né, a Kaspersky parece que vai ter uma opção para as pessoas que têm essa necessidade, ou essa demanda, né? Vamos ver como é que esse aparelho vai chegar no mercado, né? E obviamente que vai chamar a atenção das comunidades de segurança, que todo mundo vai querer, né, olhar e testar realmente se a segurança desse aparelho é verdadeira ou não, nesse caso, né? O Jack valor...
Oi, perdão, vamos lá. Não, só para comentar, o valor desse aparelho é estimado em 300 a 600 dólares. Vamos ver, 300, desculpa, 300 a 350 dólares. Vamos ver como é que isso vai chegar no mercado. Ó, o ouvinte falando da agência, né? O ouvinte pergunta qual é a expectativa dos apps pararem de pedir liberação geral ou legislação específica no sentido das permissões. A gente responde já, Gilberto. 11h05. Você está acompanhando conosco CBN a Tecnologia desta quarta, hoje 9 de dezembro de 2020. Gilberto Sodré volta aqui com as perguntas de vocês, ouvintes. Vou repetindo o número, vai salvando no seu smartphone, 992994297. Pode conversar conosco pelo seu WhatsApp, pelo seu SMS Torpedo ou ainda pelo Telegram. O Gilberto respondia a pergunta do Jack sobre quando que os aplicativos vão deixar de pedir aquelas liberações, liberação geral ou legislação específica, quando a gente fala de permissões. Então, Fernanda, suspender essa solicitação, eu acredito que não, eles vão continuar fazendo essa solicitação de documentos. O que vai mudar, basicamente, é que agora eles vão pedir as informações, mas eles vão incluir um termo de consentimento, ou seja, eles vão ter que informar aos usuários que, na coleta daquelas informações, o que a empresa vai fazer com aquelas informações, ou seja, ela vai processar como, ela vai armazenar como, se ela vai compartilhar aquela informação com terceiros ou não. Então, ou seja, o pedido, né, a solicitação de informações, eles provavelmente vão continuar. Apenas o que vai mudar é o esclarecimento, a transparência do que vai ser feito com essas informações. Uhum. O Joel diz que o aparelho dele é um Huawei, não lê QR Code. Há como programar isso? Existem aplicativos que fazem isso. Ele inclusive, tem um barcode scanner. É um aplicativo que é gratuito no Google Play. E ele pode instalar e faz a leitura tanto de código de barras como de QR Codes. Né? Ele não precisa depender exatamente do aplicativo que vem ou da câmera que vem no aparelho. Ele pode usar um aplicativo externo também sem problema nenhum. Uhum. Olha, o Éder tem uma dúvida que eu acho que deve ser muito comum para quem está nos acompanhando. O celular dele é um Moto G8 Power, tá? Mas, de um modo geral, né, o fabricante ele diz que as baterias duram em média, bom, enfim, a dele dura 2 dias. Só que com ele não dura nem meio dia no máximo, sabe? Olha, Éder, eu também compartilho do seu problema, tá? Aí ele diz o seguinte, que quando ele reclama na assistência técnica, a notícia que ele recebe é de que, olha, isso tem a ver com o seu modo de uso. Aí ele diz: o brilho do aparelho, para mim, só fica bom quando está no máximo. Alguma outra coisa que eu possa fazer para melhorar o meu tempo de uso da bateria? E ele diz também que, dependendo da forma como ele coloca o cabo do conector, a bateria não carrega. Então, bom, vamos. A questão do brilho da tela, esse é um fator que impacta diretamente, de forma muito profunda, a autonomia da bateria. Porque o LCD é claramente hoje o dispositivo, o acessório, o item que mais consome bateria. Depois, obviamente, do modem 3G ou 4G. Mas, de longe, né, o LCD é o que consome mais. Se ele usa o brilho no máximo, eu diria que está compatível com esse comportamento da bateria só durar meio dia. Ele tem que ver, então, que o problema talvez seja no LCD, né? Em alguma situação do LCD, para que ele não utilize esse brilho no máximo. Né? Então, essa é uma questão que ele tem que observar com a operadora, ou, desculpa, com a assistência técnica, para saber exatamente o que está acontecendo, porque não é normal ele ter que usar no máximo a questão. Nos demais, não tem muito o que fazer. Na verdade, eu acredito que o problema seja exatamente esse do brilho da tela. Uhum. Olha, e o uso dos aplicativos também consome imensamente. O WhatsApp, então, ele engole bateria. Consome, mas assim, não é igual ao LCD. Assim, o WhatsApp, os grandes consumidores de bateria são o Facebook, o Snapchat e o WhatsApp. São basicamente os 3 aplicativos que consomem bastante, né, a bateria, né? O 3G e o 4G também, né? O Wi-Fi menos e o Bluetooth menos ainda. Mas, assim, como eu falei, de longe, o que consome mais bateria realmente é o brilho da tela. Uhum. O Robert está dando um retorno para a gente aqui do Google Play. Ele diz ele que está testando até em outros celulares, tá? Da casa e não está funcionando mesmo. É interessante, eu vou até dar uma olhada. Assim, eu não vi nenhum tipo de reclamação hoje de manhã, pelo menos, sobre esse tema. Vou até dar uma olhada aqui se tem alguma outra situação.
Interessante. Bom, por Obrigado fim, pela dica. vamos falar aqui para os ouvintes do Google. O Google divulgou hoje os termos mais procurados, né? Na ferramenta de buscas dele no Brasil. E o resultado, sem dúvida alguma, Gilberto, reflete o ano que a gente está quase encerrando, mas que a gente viveu com muita dificuldade, né? E aí, olha só, a lista das buscas do ano. Os rankings foram definidos com base nas consultas, que tiveram um grande aumento de pesquisas, em comparação, inclusive, com o ano anterior. Os itens mais buscados, palavras. Primeiro lugar, coronavírus. Segundo, auxílio emergencial. Terceiro, eleições de 2020. Em quarto, eleições americanas. Em quinto, BBB 2020. Em sexto, Copa do Brasil. Em sétimo, o Google Classroom, que é o sistema de aulas, né, remota. Em oitavo, Flamengo versus São Paulo. Em nono, a classificação do Brasileirão na Série A. E em décimo, a NBA. Veja que realmente é um resumo do ano em 10 palavras, né? Em 10 assuntos Isso aí. diferentes. E aí tem a Muito busca também interessante. pelo que é, né? Em Aham. primeiro lugar, o que é lockdown? Em segundo, o que é quarentena? Em terceiro, o que é pandemia? Na sequência, o que é um cadastro único? O que é coronavírus? O que é fascismo? O que é Pix? Essas são Viu? as perguntas mais feitas ao Google neste ano de 2020. Sobre os acontecimentos, número 1 também, coronavírus. Número 2, eleições 2020. Número 3, eleições nos Estados Unidos. No quarto, o caso da Mariana, né, da blogueira. O quinto, a nota de R$ 200 dos acontecimentos, viu? O em sexto, a nuvem de gafanhotos. Em sétimo, o caso do padre Robson. 8, greve dos Correios. Em nono, a explosão que aconteceu em Beirute. E em décimo, a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Veja que realmente é uma excelente fotografia do que aconteceu no ano, né? Ou seja, veja como é que os mecanismos de busca, né, realmente estão no dia a dia de praticamente toda a sociedade e isso reflete exatamente o que aconteceu no ano. Muito bom, muito bom. É isso aí. E o como fazer, gente? Como fazer do Google? Em primeiro lugar, como fazer uma máscara de tecido. Em segundo, como fazer álcool em gel. Em terceiro, como fazer o cadastro único. Em quarto, como fazer um avatar no Facebook. Em quinto, como fazer o cadastro do auxílio emergencial. Em sexto, Gilberto, como fazer com que as pessoas gostem de mim. Como fazer dueto no TikTok. Em sétimo, como fazer tie-dye. Em oitavo, como fazer live no Instagram. Em nono, e como fazer uma transferência pelo Pix. Em décimo. E olha que o Pix só entrou agora, hein? Exatamente. Já apareceu em 2 listas aí já, hein, de mais procurados no Google. É isso aí. Temos Gente, há pouco essa mais de um mês. lista é muito legal, né? Muito bacana. Mostra exatamente como é que pelo menos as pessoas usam a internet, né, de forma bem intensa e reflete exatamente o que foi o ano de 2020, né? Sendo bem complicado. Bom, chegaram mais 2 perguntas. Podemos fazer? Lógico, vamos lá. Vamos lá, Lucas. Meu Wi-Fi pega muito bem no cabo e no PC, mas no celular e na TV ele é muito lento. O que pode estar acontecendo? Então, o que pode estar acontecendo, basicamente, no caso da TV, pode ser a posição onde a TV está instalada. As televisões muitas vezes estão instaladas atrás de um painel ou atrás de um móvel, e aí pode ser que o sinal não esteja chegando tão forte assim na televisão, que ela já não tem uma recepção muito, né, eficiente nesse caso. Então, no caso do celular, pode ser uma questão, obviamente, do celular especificamente, ou mesmo de posicionamento. Então, ou seja, se ele puder, né, minha recomendação é que ele tente realocar o roteador, né, para que ele esteja um ponto mais central da área que ele queira atender, né, ou mais perto da televisão, né, ou principalmente no local mais alto e mais central da área que o Wi-Fi tem como cobertura. Isso vai melhorar bastante o sinal. Outra questão, se ele puder também, é trocar a antena do roteador. Isso também tem normalmente um resultado muito bom, né, nesse caso. E o Carlos está pedindo para você falar um pouquinho sobre o Zenfone 5 Selfie, se você acha que vale ou não a compra.
De cabeça, realmente, Fernanda, eu não tenho a especificação aqui, mas eu vou anotar o Carlos, né? Isso, e na sexta a gente volta a falar atende o sobre Carlos. isso, exatamente, né? São muitos aparelhos, alguns eu realmente não tenho de cabeça a especificação. Já está Aqui. passada a demanda aqui. Na sexta, o Carlos vai estar conosco também, né, Carlos? E a gente responde aqui essas e outras dúvidas que vão chegando aqui ao longo da manhã. Te agradeço, hein? Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente semana, resto de semana, né? E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.